Mais uma vez, a Justiça do Trabalho mostra seu empenho em destruir empregos e eliminar a fonte de renda de milhões de brasileiros. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. A novela das tretas da Uber com a Justiça do Trabalho do Brasil ganhou mais um capítulo, rumo à obrigatoriedade do registro formal, ou seja, pelas regras da CLT, de todos os motoristas do aplicativo. Desta vez, o novo grau de insegurança jurídica foi concedido por uma decisão da 4ª Vara da Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo. Por meio dessa decisão, a Uber está obrigada a contratar todos, eu disse todos, os seus motoristas por meio das regras da CLT. Ou seja, a Uber terá que assinar a carteira de trabalho da galera. Além disso, a empresa foi condenada a pagar uma multa de modestos R$1 bilhão a títulos de danos morais coletivos. O juiz da citada vara ainda estipulou também uma multa de R$10 mil para cada motorista que, a partir da vigência da decisão, continuar sem seu registro formal. Percebe-se, portanto, que a imposição imposta por esse juiz é praticamente uma sentença de morte para a empresa, ou pelo menos para suas atividades aqui no Brasil. É claro que o magistrado não pensa assim, afinal de contas existe uma lógica bastante questionável no cálculo do valor da multa aplicada. É que o juiz considerou o faturamento da empresa no ano anterior, de $8 bilhões. Eu e você sabemos bem que faturamento não significa lucro. Na verdade, no caso de uma startup, geralmente o que vemos são prejuízos seguidos. Ainda assim, o douto magistrado acredita que ter um faturamento alto significa poder arcar com um passivo trabalhista na casa dos bilhões. Realmente, juízes não entendem absolutamente nada de negócios. Por outro lado, ainda segundo a decisão proferida pelo magistrado, existe outro fator que justifica essa multa astronômica. Em sua defesa, a Uber afirmou ter pago R$4 bilhões em impostos ao governo brasileiro. Isso, na cabeça do juiz, significa dizer que a empresa consegue ser assaltada em mais de R$1 bilhão pelo Estado. Genial, você não acha? E se você acredita que essa grana toda vai para os motoristas que, supostamente, foram lesados pela empresa, você pensou errado. Essa montanha de dinheiro vai, na maior parte, para o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Uma fração menor dessa grana será distribuída entre as entidades que representam essa categoria profissional. O texto da decisão judicial afirma que a Uber atentou contra o meio ambiente do trabalho e sua prevenção e precaução, a seguridade social, a saúde, a assistência, o mínimo de dignidade e de preservação dos direitos humanos em face da valorização social do trabalho. Se você já trabalhou como motorista desse aplicativo, ou mesmo se já o utilizou como cliente, é bem provável que ache tudo isso um absurdo. Aliás, é bem provável que você, inclusive, acredite que a justiça brasileira está deliberadamente tentando destruir a Uber no país. É aí que surge a grande primeira pergunta dessa história. Afinal de contas, quem pediu por esse tipo de intervenção estatal? Os motoristas estavam tão insatisfeitos com o aplicativo que pediram à justiça brasileira que levassem a empresa à falência? A grande verdade é que o trabalhismo brasileiro tem uma única finalidade: atender às demandas da classe trabalhista, que difere da classe trabalhadora, sendo esta última realmente a produtiva. Quem se dá muito bem com a justiça do trabalho é a máquina que vive de parasitar os trabalhadores e patrões, ou seja, juízes e promotores do trabalho, sindicalistas e advogados que ganham muito bem para manter o sistema funcionando. Poucas coisas demonstram também a tendência que o Estado possui de atrapalhar o que estava funcionando muito bem, obrigado, quanto a justiça do trabalho. Veja que antes da Uber começar a ter problemas com o trabalhismo brasileiro, esse aplicativo se tornou uma mão na roda para motoristas e para seus clientes. Muita gente passou a ter a Uber como principal fonte de renda, ou como um complemento, com horários bastante flexíveis. Por outro lado, muitos clientes da plataforma simplesmente pararam de dirigir por considerar ser muito mais barato e simples chamar um motorista de aplicativo quando fosse necessário. Todos estavam felizes com esse cenário, menos a Justiça do Trabalho. Agora, com mais esse ataque à Uber, bilionário, diga-se de passagem, existe o real risco de a empresa encerrar suas atividades no país. Afinal de contas, não se trata apenas do prejuízo imediato por conta das multas. Também está envolvida a questão da viabilidade econômica, com a entrada de custos trabalhistas numa relação que não é empregatícia e, é claro, com a questão da insegurança jurídica. Se isso realmente acontecer, a empresa vai sair do país, mas isso não vai representar o seu fim no âmbito mundial. A Uber continuará existindo, porém, os motoristas brasileiros vão perder sua fonte de renda e os clientes da plataforma vão ficar prejudicados, porque vão perder um serviço muito útil. Ou seja,
ninguém saiu ganhando nessa história, exceto, é claro, a burocracia trabalhista, que sai fortalecida de todo esse processo. É importante frisar que a Uber ainda pode e vai recorrer dessa decisão, que, como referimos, é de primeira instância. Em situações semelhantes no passado recente, a empresa conseguiu reverter as decisões desfavoráveis. Portanto, é possível que isso aconteça novamente. Contudo, o estrago já está feito. A insegurança jurídica no Brasil é evidente. Isso, no longo prazo, tira um incentivo para muitas empresas trazerem suas atividades para o Brasil. Afinal de contas, ninguém quer empreender num manicômio como esse. A verdade, porém, é que nada na justiça estatal realmente funciona. A coisa é totalmente arbitrária, a começar do fato que o juiz é imposto às partes litigantes, algo totalmente absurdo segundo a ética libertária. Porém, a Justiça do Trabalho consegue ser ainda pior que o resto. Afinal de contas, ela é totalmente injusta, porque trata de formas diferentes o patrão e o empregado. Tipicamente, empregadores já entram derrotados nesses que podem ser considerados verdadeiros tribunais de exceção. Juízes do trabalho, na sua grande maioria, são militantes esquerdistas e não magistrados que seguem os princípios do direito e da justiça. Em muitos casos, as decisões são proferidas não conforme a lei vigente e com os princípios legais, mas conforme a ideologia socialista que está presente na cabeça de muitos juízes. Se você acha que estou exagerando, cito um exemplo bastante evidente. A ANA-MATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, afirmou em 2018, logo após a reforma trabalhista do governo Michel Temer, que os juízes do trabalho deveriam julgar os casos não segundo a lei, mas de acordo com suas convicções pessoais. Pois é, por outro lado, é desnecessário explicar em detalhes como toda essa situação funcionaria numa sociedade libertária. Num ancapistão, não existiria uma justiça do trabalho. Contratos de trabalho seriam julgados como qualquer outro tipo de contrato, levando-se em conta não a mentalidade do juiz, mas as cláusulas envolvidas. Essas, por sua vez, seriam decididas livremente por ambas as partes. Isso inclui, por óbvio, as próprias regras trabalhistas, férias, 13º salário, previdência, plano de saúde e etc. No longo prazo, essa liberdade contratual traz inúmeros benefícios à sociedade. Em primeiro lugar, ela gera segurança jurídica. O que foi pactuado entre as partes deve ser respeitado. Em segundo lugar, ela faz o devido balanço entre oferta e demanda de vagas de trabalho. Se as condições trabalhistas começam a ficar ruins, as pessoas simplesmente buscam outras atividades. E em terceiro lugar, a liberdade faz com que o serviço prestado ao consumidor final seja cada vez melhor e mais barato, uma vez que as empresas não precisam perder tempo com desnecessários imbróglios judiciais. Contudo, não vivemos nesse paraíso de liberdade. Vivemos no inferno jurídico chamado Brasil. O caso da Uber é apenas mais um dentre tantos outros que, garantidamente, acabaram prejudicando a economia e a sociedade brasileira. Os casos mais extremos levaram, inclusive, à inteira retirada de grandes empresas do país. A verdade, contudo, é que o Estado não quer o bem do trabalhador ou a melhoria da sociedade. Ele quer apenas manter o seu próprio poder. E por meio de seus tentáculos malignos, dos quais a Justiça do Trabalho é um dos melhores representantes, o Estado prejudica a relação natural entre os indivíduos, apenas para fortalecer seu próprio domínio sobre todos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!